Psicologia positiva e psicoterapia positiva. Provavelmente você já ouviu falar disso em algum lugar, não é mesmo? E aí eu já te falo. Já é uma abordagem psicológica que existe já há mais ou menos 20 anos. No entanto, desde a pandemia ela vem ganhando muito destaque. Primeiro, a psicologia como um todo ganhou destaque desde a pandemia, já que a procura por atendimentos psicológicos aumentou mais de 1.800% desde a pandemia. No entanto, cada vez mais se fala sobre psicologia positiva e psicoterapia positiva. E se você quiser saber como elas são aplicadas na clínica, eu vou te contar aqui como elas são aplicadas e como elas podem ser benéficas para você, tudo bem? Meu nome é Carlos Eduardo Pereira, sou psicólogo, fundador do Felicidade Científica e também sou um psicoterapeuta positivo e vou te contar no detalhe essa resposta para essa pergunta, tá bom? Então, sem mais informação, Eduardo, solte a vinheta. Antes de mais nada, preciso te explicar a diferença de psicologia positiva para psicoterapia positiva. Psicologia positiva é uma área da psicologia que estuda o bem-estar, que é a felicidade para o leigo, né? Então, é uma área da psicologia que pode ser aplicada em diversos aspectos. Tem suas metodologias, tem seu embasamento filosófico, tem tudo estruturado como uma escola da psicologia comum. A psicoterapia positiva é esse conhecimento amplo que pode ser aplicado na clínica, nas escolas, nas empresas, aplicado especificamente na clínica. E aí deu-se o nome desse recorte da psicologia positiva na clínica de psicoterapia positiva. Então agora, com isso explicado, vamos trabalhar como a psicoterapia positiva é trabalhada na clínica. Basicamente, a psicoterapia positiva ela trabalha com dois pilares. O primeiro é o PERMA, que nós diríamos que são as dimensões do bem-estar, que é o objetivo principal da psicologia positiva, que é a felicidade. Só que não uma felicidade comum, é o nível médio de felicidade, não é o momentâneo. E ele é composto por 5 elementos. Você tem emoções positivas, que está ligada a essa emoção momentânea, que você consegue viajando, tomando uma cerveja, estando com os amigos e assim por diante. Sentido, propósito da vida, se você pertence a algo maior do que você, algo que realmente tem um significado para você. Engajamento, o quanto você se dedica a uma determinada coisa e o quanto de tempo passa sem você perceber ao fazer essa coisa. Relacionamentos positivos, quantas pessoas à sua volta te jogam para o alto e deixam de te puxar para baixo. E é uma curiosidade, praticamente todo depressivo ansioso que eu conheço tem alguém tóxico do lado ou já teve, né? E por último, realizações. O ser humano ele também quer vencer por vencer, não simplesmente para ajudar alguém ou para ter emoções positivas. Não à toa, aquela pelada de final do ano, volta e meia sai porrada, porque ali não tem ninguém querendo ser profissional, mas ali quando o jogo está acontecendo, a galera quer ganhar. E aí, caso você queira saber no detalhe esses 5 elementos, está passando um card aqui que eu explico ele no detalhe. Mas o que você precisa entender é esses 5 elementos que na psicologia positiva a gente chama de PERMA. E por que PERMA? Porque é a sigla desses 5 elementos em inglês que está aparecendo aqui na tela agora. Esse PERMA a gente pode considerar ele como as dimensões desse bem-estar que é o objetivo principal da psicologia positiva. Já o outro ponto são as forças de caráter, as 24 forças de caráter da psicologia positiva. E quando a gente utiliza caráter, pelo amor de Deus, não leve para a visão que os leigos utilizam de moral, de fulano tem caráter ou não tem caráter, não é nada disso. Mas sim porque tem uma ligação para fatores internos com a pessoa. E aí você tem 24. Você tem aí liderança, você tem autorregulação, perspectiva, discernimento, bom humor, entusiasmo, liderança, imparcialidade, esperteza ou engenhosidade, dentre outras. Aqui na tela agora está aparecendo a lista das 6 virtudes e das 24 forças. E num outro vídeo mais para o futuro eu vou explicar esse quadro no detalhe. E basicamente é o seguinte: através da manipulação dessas 24 forças, eu consigo gerar a proliferação, a promoção, o desenvolvimento daqueles 5 elementos que compõem o bem-estar.
Porque basicamente a psicologia positiva ela tem um foco principal na potência do ser humano e não nas fraquezas e não no transtorno, como a maioria das abordagens psicológicas que tem por aí. Então, a premissa principal é focar no potencial humano. E aí tem uma curiosidade que muitas pessoas atrelam ao humanismo. E a própria psicologia positiva e talvez o humanismo não reconheçam essa relação, mas sim é influenciado. Porque essa questão propósito você tem lá com o Viktor Frankl, por exemplo, com a logoterapia. Só que isso é feito de maneira completamente diferente, porque o objetivo principal da psicologia positiva não é encontrar o propósito, mas sim desenvolver o bem-estar. Primeiro ponto. Mas essa questão de olhar para o lado bom do ser humano, para o potencial do ser humano, isso é válido. Tanto que o processo terapêutico é separado em 3 grandes fases. Você tem a primeira fase onde você ajuda, medir a definição do perfil daquele teu atendido em relação às forças de caráter e ao PERMA. E ali você vai, por exemplo, definir uma coisa chamada forças de assinatura, que são dessas 24 forças, quais são as marcas principais daquela pessoa. E a premissa é, em vez de você desenvolver as forças potencialmente fracas, você vai trabalhar as forças fortes. E aí, como que você melhora o bem-estar? Trazendo para o dia a dia daquela pessoa um uso cada vez mais frequente dessas forças de assinatura. Então, por exemplo, minhas forças de assinatura, algumas são, que eu me lembro: otimismo, bom humor, perspectiva, entusiasmo e amor ao aprendizado. Eu amo ensinar, não à toa eu sou professor. Quem assiste a minha aula sabe, e aluno meu pode comentar aqui nos comentários para não me deixar mentir. Minhas aulas são ou não são animadas, hein? Volta e meia eu conto umas histórias, a gente faz umas piadas, dá uma gargalhada, sempre tem alguma coisa engraçada, porque faz parte de mim. E aí eu digo para vocês, eu sou muito realizado com a minha profissão, porque eu consigo, com um vídeo no YouTube, ensinar as pessoas, eu estou em sala de aula ensinando as pessoas. Para mim, ensinar alguém tem muito propósito, eu acabo engajado nisso, porque eu já estou dando aula há muito tempo, e toda vez que eu dou aula, o tempo passa num estalar de dedos, e ainda assim faço amigos, tenho contatos positivos, pessoas que reconhecem meu trabalho e tenho realizações. Então é um exemplo da minha vida que pode trazer o entendimento do que é você trabalhar as forças dentro do processo terapêutico. Mas na primeira fase você vai ajudar aquela pessoa a entender quais são as suas forças de assinatura, as suas forças mais marcantes. A segunda fase do processo terapêutico, você vai ajudar aquela pessoa a trazer mais essas forças para o dia a dia. E por último, você vai fazer com que essa pessoa tome decisões e direcione a sua vida a partir das suas forças de assinatura. Então vamos lá, eu já tive uma atendida que ela aprendeu por si só, ela tem uma autorregulação baixa, ou seja, ela tem um equilíbrio emocional não tão bom, mas ela tem um bom humor muito alto, então ela acaba sempre, quando ela se percebe nervosa ou alguma coisa, ela faz alguma brincadeira, ela conversa com alguém, faz uma piada, e ela acaba amenizando o clima, diminuindo o impacto negativo daquela baixa autorregulação, e isso é feito através do bom humor. Então, você acaba diminuindo o impacto dessas forças fracas e potencializando na sua vida as suas forças de assinatura. Não quer dizer que você não vai olhar para as suas forças fracas, porque tem alguns conteúdos terapêuticos que eles acontecem porque uma força não tão bem desenvolvida, ela está atrapalhando aí o processo e não está te ajudando a alcançar uma solução para um problema. E aí você vai lá e trabalha o ponto. Mas, de um modo geral, a premissa da psicologia positiva é: quanto mais perna eu desenvolvo, quanto mais emoções positivas, sentido, engajamento, relacionamentos positivos e realizações eu desenvolvo, menos sintomas eu sinto. Então você acaba lidando com os sintomas, você acaba lidando com os transtornos de uma maneira diferente do que ficando ali apenas batendo no sintoma, falando do sintoma, falando do problema. Você também fala do problema, você ressignifica o problema, mas ao mesmo tempo você trabalha outras áreas da vida da pessoa, tendo esses dois pilares no seu trabalho
para que ela naturalmente desenvolva bem-estar e diminua o impacto dos sintomas. E aí eu te faço uma pergunta, como que é feito um psicodiagnóstico? Você pega lá o DSM e o CID, cara, você conta sintoma. Logicamente não é tão simples assim, mas ainda assim é um contar sintoma por um determinado período de tempo. Então você pega lá no DSM, depressão, transtorno depressivo maior. Você tem que estar lá, se não me engano, 5 sintomas em pelo menos 2 semanas. E aí, se você tiver isso, você tem ali uma chance de ser diagnosticado com TDM. E se os sintomas diminuírem com o passar do tempo, como acontece? E o que acontece, né? É mais ou menos por aí. Então, em vez de você só ficar ali no problema para buscar alívio de sintomas ou remissão de sintomas, você vai um pouco além. Você desenvolve saúde mental. Porque ao desenvolver saúde mental, você acaba sentindo menos o impacto dos sintomas. E você faz isso desenvolvendo o PERMA através da manipulação das forças de caráter de Martin Seligman da psicologia positiva. Entendeu? Então, espero que isso seja útil. Caso você queira fazer terapia em psicologia positiva, aqui na descrição eu botei um link de um atendimento social, onde você vai poder se inscrever nesse link e em breve psicólogos nossos entrarão em contato com você para agendar a primeira sessão. E lá no link explica todos os detalhes, preço, tudo que cabe ao atendimento terapêutico. E eu tenho certeza que você não vai se arrepender, beleza? E aí eu te pergunto, curtiu esse vídeo? Acho que sim, né? Caso você tenha mais interesse em psicologia positiva, veja mais nossos vídeos, nos acompanhe lá no Instagram, porque temos várias coisas lá no Instagram e porque nós temos certeza que a gente tem como promover a psicologia positiva e o bem-estar para o maior número de pessoas possível, beleza? Então, espero que tenha gostado, muito obrigado e até a próxima.